Olá, você, tudo bem? Na aula de desenho de hoje, vamos aprender a desenhar um rosto, tá? Para isso a gente vai ter que fazer um formato oval, ó, que vai ser aqui o rosto, tá? A forma do rosto, não é? Aí você já determina em que posição você quer fazer o rosto, tá? Se você quiser fazer ele caído para o lado direito, para o lado esquerdo, né? E assim por diante. Então, esse formato oval aqui, se você fizer descaído para um lado, o rosto vai ficar descaído para cá. Se fizer descaído para o outro lado, vai ficar descaído para o lado de lá. Então isso é importante você saber. A gente já pega aqui, ó, abaixo aqui dessa forma aqui, ó, e desce uma linha aqui para fazer o pescoço. Vai pegar na mesma direção e vai fazer outra linha aqui para formar o pescoço, não é? Vamos fazer uma linha aqui para simular o ombro. Tá. A gente vai ter que descer uma linha aqui para a gente saber onde fica o centro do rosto, tá? Essa linha aqui vai nos dar a ideia de onde está o centro do rosto. E vamos no meio aqui, ó, traçar duas linhas, que é onde serão os olhos. Nós já vamos fazer aqui, ó, como se fosse duas amêndoas, não é? Que vão ser os olhos. Você deve perceber que a direção, o espaço entre um olho e outro é a mesma proporção em tamanho de um olho, tá? Ou seja, ó, se você medir aqui, você vai ver que dá mais ou menos o tamanho aqui de um olho. Então é isso que vai nos dar a noção do espaço entre um olho e outro. Já vou trabalhar aqui o globo dos olhos, não é? Para fazer o nariz, a gente vai traçar uma linha bem aqui ao meio, ou quase ao meio, tá? Um pouquinho mais para cima. Digo ao meio desse espaço que tem aqui, tá? Que tem dessa linha até essa base. Então, é um pouquinho mais acima aqui do meio, que não vai nos dar a ideia de onde vai ser o nariz, tá? Onde vai ser o limite aqui do nariz. E a gente vai, ó, já traçar aqui as cavidades nasais do nariz. Ó, na mesma, a gente tem um limite aqui, ó, do olho, é onde vai ser aqui também o limite aqui do tamanho aqui, ou da largura, melhor dizendo, do nariz, tá? Para fazer a boca, a gente vai ter esse espaço aqui, a gente pega também aqui ao meio, ó. Aqui ao meio, a gente tem a noção de onde vai ser a boca, tá? Onde vai ser o meio da boca, tá bom? Feito isso, a gente já tem aqui o espaço da onde vai ser aqui a parte de baixo e a parte de cima, né? Ou seja, os lábios. A orelha vai dar uma distância entre
o olho, tá? Aqui, ó, o olho, ó, pego aqui em cima, a parte de cima da orelha, tá? E a parte de baixo, a parte aqui do nariz, parte de baixo aqui do nariz, ó, vai nos dar a ideia, né, do limite aqui do final aqui da orelha. Vou fazer só a orelha de cá, porque a de lá eu cobri com cabelo, tá? E a gente já vai, ó, ter uma noção aqui do cabelo, tá? Ó, testa, cabelo. Mais ou menos aqui é metade, que então faz a diferença entre o cabelo e a testa, não é? Eu posso descer aqui. E agora a gente vai completar, não é, o volume aqui do cabelo, tá? Vamos fazer uma figura feminina. Se quisesse fazer uma figura masculina, daria também. Mas a gente já está nesse processo de criação aqui da figura feminina, então vamos nessa. Eu vou fazer essa parte aqui do cabelo caindo aqui por cima, tá? Então vou esconder uma parte aqui do pescoço. E agora a gente já tem uma noção, não é, do nosso trabalho. Ou seja, a gente já tem uma noção daquilo que a gente está fazendo. Agora a gente vai acertando da melhor forma o nosso desenho, não é? Buscando as formas perfeitas do rosto, não é? Pode agora apertar um pouquinho mais o lápis, não muito, mas a gente já pode apertar um pouquinho mais. E já podemos ir construindo aqui, ó, os detalhes, não é, dos olhos. A gente vai agora, sem marcar muito, mas só sombreando com o lado do lápis o nariz. Vamos também só marcar aqui aquela cavidade que tem entre o nariz e os olhos. Só marcando, tá bom? Não podemos esquecer de já definir aqui a sobrancelha. A gente vai agora apagar essas linhas, não é, que ficaram aqui, ó, nós usamos elas como referência, não é, para construir o desenho. Então a gente já pode apagar essas linhas e vamos ficar tão somente com as linhas que nos interessam. Com o auxílio de um algodão, o algodão está sujo, mas é de grafite mesmo, tá? A gente vai esfumar aqui o nosso trabalho, suavizando assim a colocação do grafite, não é? E vamos continuar a construir o nosso desenho. Grafite nada mais é do que essa parte escura do lápis, tá, gente? A gente vai continuar agora. A cabeça ela já está pronta, não é o rosto, não é? Ele já está pronto. A gente vai agora tão somente reforçar as linhas, aquelas linhas mais escuras do trabalho, tá bom?
Vamos, por exemplo, colocar aqui, ó, a íris do olho, tá? Se você quiser um olho mais amortecido, mais, né, menos vivo, você coloca aqui essa parte da íris bem acima aqui, ó, e o olho vai ficar meio que sonolento, tá? Vamos também escurecer o globo aqui do olho. A gente tem que ir escurecendo de maneira gradual, ou seja, aos poucos, para que a gente não venha a perder a essência do trabalho, tá? Porque agora o rosto já está pronto, mas essa diferença de tonalidade, não é que vai nos dar um desenho mais, vamos dizer assim, mais perfeito, mais dentro da perfeição, tá? Mais agradável aos olhos, melhor dizendo. Então a gente tem que ir escurecendo aos poucos. Você tem que ir escurecendo aos poucos. Por exemplo, cílios, sobrancelha, globo do olho. Essas são as partes que geralmente, na maioria das vezes, se mostram mais escuras quando a gente olha para um rosto. Ó, eu uso agora a lateral do lápis, tá vendo? Ou seja, vamos dizer, eu uso o lápis bem caído aqui, ó. Essa é a palavra, bem caído. E a gente vai traçando pequenos traços, né? E bem juntos, para fazer aqui a sombra do rosto. As sombras do rosto. Já o cabelo, eu vou usar linhas maiores, não é? Simbolizando aqui os fios do cabelo. Eu apoio a mão aqui em cima, tá? Não em cima do desenho, mas aqui ao lado, e vou traçando linhas, ó, bem sincronizadas, ou seja, bem colocadas, não é? Fazendo assim o cabelo. Suponhamos que eu queira fazer um queixo bem marcado, então eu tão somente o sombrio aqui do lado, e ele vai ter uma marcação mais definida aqui no contexto do desenho. Você pode achar que a princípio ficou feio, mas você vai pegar o algodão, vai esfumar e você vai ver, né, que essa sombra ela se encaixa perfeitamente ali no nosso trabalho. E como eu disse antes, você vai escurecendo aos poucos, tá? Você vai observando e vendo onde há necessidade de escurecer um pouco mais. Ou seja, todo esse volume aqui do rosto vai fazer uma sombra a mais aqui no pescoço. Então o pescoço ele tem que ser um pouco mais escurecido aqui nessas áreas. Nessa hora, a hora de sombrear, você não pode apertar demais o lápis. O lápis ele deve correr livremente aqui em cima e escurecendo aos poucos até a gente obter aquela tonalidade mais escura.
Você pode perceber nessa hora que a boca ela tá bem atrás do que está, da tonalidade que está todo o desenho. E não pode ser assim. A boca ela é um pouco mais escura também, principalmente aqui, ó, na parte em que divide o lábio superior e inferior, tá? Então a gente vai escurecer, tá? Vamos criar sombras, as sombras. E como todo o restante do desenho, a gente vai também esfumar. E vamos escurecendo aos poucos. E a gente consegue novamente um equilíbrio, não é? Aqui no nosso trabalho. A gente continua a desenhar aqui os fios do cabelo. Eu naturalmente viraria a folha para fazer aqui o desenho, mas eu não estou fazendo isso que é para que você observe melhor, não é, o que eu estou fazendo. Esse apoio aqui em cima do papel é muito importante para que eu possa correr essas linhas com mais facilidade. Essa parte aqui ela tem que ficar bem escura. É a parte que está lá por trás. Tem que estar até mais escura do que o pescoço, que é para não embolar o pescoço com esse fundo aqui de lá de trás do cabelo. É muito importante esse escurecer, não é, do cabelo, porque o cabelo ele tem que estar numa tonalidade mais escura do que o rosto. Se assim não for, o desenho vai ficar sem graça, tá? Então a gente vai escurecendo gradualmente, ou seja, aos poucos, o cabelo. E o rosto ele vai aparecendo mais natural, tá bom? Você apoia, de uma certa forma, o punho, não é? E vai riscando aqui os cabelos de maneira bem sincronizada, tá bom? Para não parecer artificial. Você tem que ter cuidado para não sujar ali o rosto, levando o grafite de um lugar para o outro, com o punho. Como a orelha encobre aqui essa parte do cabelo, é natural que essa parte aqui esteja mais escura. Como tem uma mecha de cabelo aqui, ó, é natural que essa parte daqui de baixo esteja mais escura. E assim por diante. Você deve ir escurecendo aos poucos e o cabelo vai ganhando um caimento perfeito.
Você vai com o auxílio do lápis, você vai com o auxílio do lápis mais claro que você tiver agora, acertando, não é, as sombras aqui do rosto. No caso aqui estou trabalhando com o lápis HB. Ok, gente? O lápis mais claro que você tiver é o que você vai agora acertando as sombras do rosto, porque assim você não vai marcar demais, não é, o rosto, e vai conseguir uma harmonia no sombreamento aqui do rosto, tá bom? Sempre lembrando que o cabelo ele deve ficar mais escuro do que o rosto, para que o rosto ele sobressaia, ou seja, ele fique à frente do cabelo, não é? Então tá pronto assim, pessoal, o rosto. Eu não quis fazer um rosto perfeito, né? Não é a minha ideia essa não. A minha ideia aqui é passar para você os princípios básicos na construção do rosto, da cabeça humana, não é? Para que você tenha um ponto de partida, ok? Então não é assim um desenho perfeito, mas um ponto de partida para que você tenha as noções básicas da construção desse tipo de desenho, ok? Abraço, gente, e até a próxima. Dá o like, curte aí o vídeo, tá bom? E compartilhe, ajude aí o canal a permanecer ativo. Abraços, fiquem com Deus.